preciosos ouvintes. Para nós é um privilégio estarmos mais uma vez aqui na Rádio Esperança FM 100,9 para levarmos mais uma programação de fé para você, para vencer. Nós estamos aqui ao lado do pastor Gesiel, também nosso irmão Antoniel, que também está nos auxiliando aqui na técnica. Que Deus possa estar te abençoando, você precioso amado irmão ouvinte, e que nós também possamos sair daqui ricamente abençoados através dos louvores que serão cantados aqui na rádio e através da palavra que será ministrada aos nossos corações nessa tarde. Que Deus possa estar nos abençoando nessa tarde. Nós estamos muito felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para virmos aqui e transmitir a palavra de Deus. Esse é o nosso principal objetivo, estarmos aqui divulgando a palavra de Deus. Então, nós vamos dar início ouvindo um belo hino e em seguida voltaremos com a nossa programação de fé para vencer. Nós agradecemos desde já a sua audiência. Que Deus te abençoe. As profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Este mundo ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a maravilhoso, né? As profecias de Otaniel e Osiel nós acabamos de ouvir. Nós queremos mandar nosso alô, nosso boa tarde aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aí no Parque Vitória, irmão Nildomais e sua família, o irmão Ronaldo, a irmã Deura, também a irmã Amélia, a irmã Wanda, todos que estão acompanhando aí no Parque Vitória, também lá em município de Poção de Pedras, a 340 quilômetros daqui, pastor de São Luís, está nos acompanhando também a irmã Daniela e o irmão Júnior, né? Certo, está nos acompanhando também lá em Poção de Pedras. Que Deus possa abençoar esse casal maravilhoso, o qual a gente esteve lá com eles há pouco tempo e tivemos ali um reavivamento naquele município. Que Deus possa estar abençoando também ali os irmãos que fazem parte daquela congregação ali em Água Branca. O teu irmão também está gravando o nosso programa, né? Glória a Deus, esse casal maravilhoso, o irmão Ângelo e a irmã Elisângela, que é uma bênção na causa do Senhor, estão gravando. E mais tarde você, depois que a gente sair daqui, você já poderá acompanhar também no YouTube esta pregação aqui da rádio,
Nós temos o nosso canal no YouTube, A Voz do Entardecer, para você que está nos ouvindo. É só você baixar lá e colocar A Voz do Entardecer. Você acompanha os nossos cultos ao vivo, os nossos hinos, lá do tabernáculo, que você possa estar baixando e estar ouvindo até a mesma programação que passa aqui na rádio. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir agora uma porção da palavra de Deus com o pastor Gesiel Abreu de Carvalho. A nossas saudações a todos os nossos preciosos ouvintes. Nós queremos parabenizar a todos. É um momento glorioso quando nós podemos parar e ouvir um pouco das Escrituras. Nós sabemos que os verdadeiros adoradores, segundo a Escritura de São João 4, verso 24, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Também está registrado na palavra de Deus que haveria, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, uma fome sobre a terra. Joel 2, uma fome de pão. Aliás, uma fome não de pão, uma sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque a alma do homem, ela se alimenta da palavra de Deus. Foi Jesus que falou isso claramente em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos aqui na confiança de que o Deus que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até aquele grande dia. Você que tem sido chamado, tem sido escolhido por Deus para fazer parte da família de Deus, pois nós temos aprendido que os filhos de Deus, eles não entram na família de Deus, eles nascem na família de Deus. Como o natural tipifica o espiritual. Você não entrou na sua família, você nasceu na sua família. Então, simplesmente nós éramos de Deus, estávamos por aí perambulando, mas de repente ouvimos a voz de Deus. É isso que está escrito em São João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Ao ouvir essa voz, nós tomamos essa decisão de seguirmos ao Senhor, de seguirmos a sua palavra. E isso tem feito bem e fará muito mais ainda para todos os verdadeiros cristãos que temem a Deus, que amam a sua palavra e que colocam a Deus em primeiro lugar. Estamos vivendo a sombra da segunda vinda de Cristo, os últimos dias, a história da humanidade. Nunca houve dias na terra como esse. Eu creio que nem mesmo nos dias de Noé, houve terrível como esse que nós estamos vivendo. Mesmo Jesus tendo falado em São Mateus no capítulo 24, quando ele se referiu ali aos dias de Noé, e ele falou concernente também à quantidade de pessoas, pois ele mostrou isso, e todos nós que temos a sensibilidade em relação à palavra de Deus, nós olhamos para isso. Como foi nos dias de Noé, apenas 8 almas se salvaram. Esse mundo que nós vivemos, esses dias que nós estamos vivendo, são os piores dias, mas a palavra de Deus, ela continua, ela nunca perdeu o seu valor. Se há tantas coisas, se a ciência tem se multiplicado, como disse Daniel no capítulo 12, verso 4, ele disse que a ciência se multiplicaria, e nós estamos vendo isso, tem acontecido. Os homens têm feito coisas
que até eles mesmos, eles ficam encantados diante daquilo que eles são capazes de realizar. Muito embora sabemos que eles não podem, nunca poderão e nunca irão fazer, dar a vida. Somente Deus pode dar a vida. Isso me faz lembrar do grande comandante Alexandre o Grande. Quando ele estava para partir, ele chamou os seus súditos e disse: na minha partida eu quero que vocês convidem os melhores médicos desta nação para que possam carregar o meu caixão. Quero também que vocês ponham todos os meus tesouros e espalhem daqui do palácio até o cemitério, e coloque também as minhas mãos para fora do caixão. E os seus súditos lhe perguntaram: mas por quê? O senhor quer que faça dessa maneira? Ele disse: eu quero que os médicos saibam que depois que o homem morre, eles não poderão fazer mais nada por ele. Como também que as pessoas possam tomar conhecimento, possam saber que depois que parte daqui desse mundo, não leva nada, os tesouros ficarão tudo para trás. Oh, meus amados irmãos, isso é a pura verdade. E disse mais, que eles possam ver as minhas mãos para fora do caixão, para que eles possam saber que o homem veio ao mundo de mão vazia e voltará também sem nada. Oh, meus amados, se há uma coisa que nós devemos olhar neste momento com mais sinceridade, com mais cuidado, é para o evangelho que tem sido pregado e que está sendo pregado, que faz a grande diferença em nossas almas. É o alimento que pode nos manter vivo e que pode nos livrar do inferno, que pode nos livrar das coisas terríveis que estão acontecendo e que hão de acontecer. O evangelho é boas novas. Oh, meus ouvintes preciosos, esse é o dia, o ano aceitável do Senhor. Nós sabemos que Deus tem dado uma grande oportunidade. Ele continua dando, porque Ele é misericordioso. Ele está dando essa oportunidade para aqueles que querem, para aqueles que crerem. Por isso está escrito em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que é vida eterna, meu precioso ouvinte? Essa vida que nós vivemos aqui é apenas uma vida passageira. Hoje você está vivo, amanhã você pode estar morto. Por isso que no livro de Salmo, no capítulo 90, verso 10, o salmista Davi diz que o homem vive no máximo 70 anos, e quando ele chega aos 80 é fadiga e canseira. O homem não foi feito para morrer, mas Deus tem nos proporcionado. Isso é uma promessa que não pode falhar, porque se há uma coisa que Deus não pode fazer é falhar. E Ele tem proporcionado para aqueles que creem em Sua palavra vida eterna. Essa vida aqui é apenas um preâmbulo que nós estamos passando. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele venceu, nós também venceremos. E como foi que Ele venceu? Pergunto para você. Ele venceu pela palavra? Quando ali no deserto o diabo citava para Jesus, em Mateus no capítulo 4, ele citava a Escritura. Jesus também citava as Escrituras. Satanás dizia: está escrito. Jesus também dizia: está escrito. E assim o diabo perdeu, ele fugiu, porque quando você resiste o diabo, ele foge. Quem tem que fugir é ele, meu precioso ouvinte, meu precioso irmão. Não é você que tem que fugir da batalha. O inimigo tem que fugir, ele tem que sair do seu caminho. E só há uma coisa que pode fazer o inimigo sair do nosso caminho, é se nós nos municiarmos com a palavra de Deus. Essa é a maior arma que um cristão pode usar nesses dias, e isso só pode ser feito através da revelação. Em São Mateus, no capítulo 11, versículo 25, Jesus agradeceu em sua oração, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes
estas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. É uma revelação, não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para aqueles que Deus usa de misericórdia. Então, se Deus tem usado de misericórdia com você, se Deus tem sido bondoso nesta era, neste momento, você está com vida, com saúde, enquanto muitos estão lotando o leito dos hospitais, das UTIs, estão passando, morrendo aos milhões pelo mundo afora. Nós estamos aqui com vida, você está com vida? Então por que não agradecer a Deus por isso? Eu creio que esta é a maneira mais interessante de um homem e de uma mulher fazer, é agradecer a Deus todo dia. Ao levantar, você deve dobrar os seus joelhos e agradecer. Agradecer pela sua salvação. Você sabia que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus? Assim está escrito em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode comprar a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom, veja que está falando no singular, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, Ele nos dá isso gratuitamente, porque o preço era tão alto que eu não podia pagar, você não podia pagar. Então Ele subiu ao patímbaro da cruz, Ele foi crucificado voluntariamente. Ninguém forçou para que Ele fizesse aquilo, mas Ele olhou pela corrente do tempo e Ele viu a mim, viu você, viu cada um dos seus escolhidos, daqueles que Ele tinha elegido antes da fundação do mundo, e por esses Ele morreu. E ali Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. E quando Ele ressuscitou, Ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele não disse que tinha a chave do reino, porque a chave do reino Ele entregou a Pedro, e Pedro abriu no dia do Pentecoste. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Quando aquela multidão compungida em seus corações perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom. Aí vem novamente o dom da vida eterna, a vida eterna. Recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus ouvintes, como é maravilhoso a gente poder olhar para as Escrituras e comparar a Escritura com a Escritura e crer na Bíblia como ela é. Jesus disse em São João 7,37: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Então este é o momento de nós observarmos, porque a palavra de Deus está no seu total cumprimento. Isaías capítulo 24 está se cumprindo. Eis que o Senhor esvazia a terra. Está escrito isso no livro de Isaías, no capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Veja que o profeta Isaías, ele viu isso há quase 3.000 anos atrás, 712 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele teve essa visão, ele viu esses acontecimentos, a terra pranteando, a terra ficando fraca. É o que está escrito aqui. Nós encontramos também nesse versículo 4 de Isaías 24: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e enfraquece os mais altos do povo da terra. Continuando, ele diz: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, e por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Oh, meus ouvintes, o profeta Isaías, sendo ele um vidente, um profeta de Deus, ele já estava falando do que ia acontecer lá na frente.
Ele estava falando justamente de Malaquias 4. O que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo, após a grande tribulação. Essa terra será queimada, aonde ela será completamente purificada, e os filhos de Deus irão habitar aqui neste mundo. Oh, isso é que é a ciência verdadeira de Deus, o conhecimento de sua palavra, que faz nós nos firmarmos na rocha e olharmos para cima, não olharmos para nós mesmos, não olharmos para esta ciência que está desenvolvendo tanta tecnologia. Mas eu pergunto, o que isso está fazendo? Isso está matando muito mais do que dando vida. É só observar até mesmo os alimentos que são feitos hoje. Veja como eles são feitos. Estão, na maioria, tudo geneticamente modificado. Isso tem trazido morte para as pessoas. O alimento natural traz morte, mas o alimento espiritual, ele traz vida. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerra, fome. Porém, quase passa desapercebido um sinal. O próprio Jesus alertou que haveria na sua volta o mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Diz a Escritura, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Que coisa terrível. Eles estavam tão acomodados, eles estavam tão ligados nas coisas materiais que eles nem perceberam. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphone, game, filme, séries e aplicativos, e um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Esta tem sido a principal arma para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando seriamente a nossa relação com Deus. As nossas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano. Segundo o Instituto Americano, as pessoas passam mais de um quarto do dia em frente a um computador ou a um smartphone, e chegam mesmo a olhar aquilo 150 vezes por dia. Veja, meus preciosos ouvintes, está mais do que comprovado. O uso excessivo destas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. Isso segundo as pesquisas. O tempo que era para a leitura da Bíblia em casa, as orações, veja, a ida à igreja, são ocupadas pelas distrações que são produzidas pelo império das trevas. Quantas vezes você deixou de ir à igreja porque tinha que assistir a série favorita? Ou estavam tão distraídos na rede social que o tempo passou e você nem percebeu? O tempo de meditar, veja, orar e jejuar, o momento a sós com Deus que nós precisamos, que cada cristão precisa disso, praticamente não existe mais. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição ou dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes você dedicava para Deus. E assim estamos vendo o cumprimento das Escrituras. É isso que está na palavra de Deus. Por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mateus 24, 12. Em São Lucas 21, 34, está escrito: olhai para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Oh, meus ouvintes, devemos observar estas coisas.
Estamos mais do que avisados, por isso não podemos deixar que as coisas terrenas nos impeçam de possuir as coisas eternas. Quando perguntaram ao profeta de Deus: como saberei que estarei lá naquele dia? Ele respondeu: veja que tipo de vida você está vivendo aqui. Agora, se vivêssemos nos dias de Noé, que lado nós tomaríamos? Aquela grande era moderna e científica, veja, de pessoas civilizadas, que podiam provar através dos seus instrumentos que não havia nenhuma gota de água ali em cima. Eles estavam tão avançados em ciência que poderiam construir pirâmide, embalsamar um corpo e que perdura cores até hoje, quando nós não podemos fazê-lo. Porém, eles falharam em crer em uma mensagem tão simples. Sempre é assim. O homem está passando por cima das coisas de Deus, porque Deus é simples, a sua palavra é simples. E eles tropeçaram naquela mensagem simples, aquilo que proporcionava àquela geração antediluviana a salvação de suas almas. Bastava eles crer na palavra. Eles tropeçaram no velho Noé por construir uma arca de madeira de golfe. Veja, meus preciosos ouvintes, o que adianta tanto conhecimento, tanta civilização, se tudo isso está caminhando para o fim sem precedente. Grandes descobertas da educação, grandes acontecimentos da ciência, é um sinal do tempo do fim. O profeta Daniel falou no capítulo 12, verso 4, dizendo que no tempo do fim a ciência se multiplicaria. E o que temos feito com tudo isto? Destruindo o nosso planeta constantemente, nossas florestas sendo derrubadas, veja, nossos rios sendo contaminados, sendo poluídos. As grandes geleiras do nosso planeta estão se derretendo, veja, com mais rapidez. Os corais no fundo do mar estão morrendo. Grandes quantidades de petróleo e outros derivados que são extraídos diariamente do fundo do oceano. Tudo isso deixando a terra oca, ocasionando assim maremotos, terremotos em vários cantos da terra, para se cumprir o que diz a Escritura. O profeta Isaías disse no capítulo 24, verso 20, que a terra vacilaria como uma pessoa embriagada. Você sabe que uma pessoa embriagada, ela não tem equilíbrio? É assim que a terra se encontra hoje. Isto é o resultado da ciência do homem. A ciência destrói uma coisa para construir outra. Veja, e no final de tudo, se encontra tudo destruído. Falando ainda sobre visões de Daniel, no capítulo 2, versículo 34 em diante, ele viu a pedra que foi cortada sem mão e caiu sobre a estátua que representava os 4 impérios, babilônico, medos e persa, grego, e por isso, no fim, o Império Romano. E ele viu aquela pedra que era cortada da montanha sem mão. Você sabe quem era aquela pedra? Aquela pedra era Cristo, e ela foi cortada. Oh, meus preciosos ouvintes, e segundo a visão de Daniel, ele viu quando aquela pedra, ela batia naquela estátua, e aquela estátua desmiuçava, aquela estátua que representava os 4 impérios. Tudo aquilo foi para baixo. Oh, meus ouvintes preciosos, isso vai acontecer tão certo como nós estamos aqui. Deus vai estabelecer o seu reino na terra, e como está escrito em São Mateus capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é nossa. Nós estamos aguardando por aquele grande dia. Este é o momento de entrar, porque a porta ainda está aberta. A palavra de Deus é como a arca, ela continua com a porta aberta, e Ele é misericordioso. Ele está esperando você entrar, Ele deixa você tomar a sua decisão, porque Deus respeita o livre arbítrio do homem, que é o direito de escolher. Portanto, que nessa hora, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa te abençoar, aonde você estiver. Nós vamos, se Deus nos permitir, a partir das 18 horas, nos encontrar ali no santuário do tabernáculo de adoração para mais um culto que será realizado hoje, e você é o nosso convidado para estar ali. Vamos ouvir mais esse belo hino com Paulo Mendes, Não Temas.
Glória a Deus, nós estamos de volta com a nossa programação Fé para Vencer. Depois desse belo hino, Não Temas, é o que nós estamos aqui te dizendo todas as vezes que viemos aqui, para você não temer. O medo é uma coisa que o inimigo coloca sobre você para fazer você paralisar, e nós temos que prosseguir. Nós queremos mandar a nossa saudação cristã ao nosso irmão Wilson Sarmento, que a gente está falando aqui, o irmão Garcia do Parque Vitória. Que bom, meu irmão, que você está na companhia da nossa programação aí em Garanhuns, Pernambuco. O seu teve momentos difíceis, mas Deus restaurou a sua saúde, a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. É um prazer, um privilégio para nós ter você na nossa sintonia. Que Deus possa estar te abençoando. Também a nossa saudação cristã, o irmão Francisco Galeno e sua família aí na Vicente Fialho, o irmão Almi, família, a irmã Irene, o irmão Francisco lá no Tajaçuaba, o irmão Ribamar e família também lá no São Raimundo.
todos vocês que estão na nossa companhia, que Deus possa estar te abençoando. Todos que estão sintonizados nessa programação. Nosso programa é um programa diferente, não é um programa de entretenimento, é um programa de levar até você a palavra de Deus, a palavra para te despertar, para te trazer de volta ao companheirismo com Deus. Nós, depois dessa bela mensagem que o pastor Gisel trouxe para nós continuamos aqui na rádio falando das maravilhas de Deus. A palavra de Deus diz assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Eu creio que você que está aí do outro lado é porque você é de Deus e você tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Você sabe que você no natural, você se alimenta todos os dias, pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite, e também a tua alma necessita também deste alimento, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós estamos aqui transmitindo esta palavra para te dar ânimo, para te dar coragem, para você prosseguir. Então o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Eu creio que você que está do outro lado nos ouvindo é porque você tem dado crédito à nossa pregação. Nos dias quais nós estamos vivendo são tantas vozes. É a voz da política, é a voz da religião, é a voz do futebol, é a voz do cinema, é a voz da televisão. São tantas as vozes para tirar você do foco, para tirar você do caminho, para tirar você daquilo que realmente interessa para nós, que é a vida eterna. Mas nessa tarde, eu creio que você quer ouvir a voz de Deus. Você não quer ser enganado, porque nós estamos vivendo, irmãos, em um momento de muito engano. Você sabe disso. Paulo, ele tinha zelo pela palavra de Deus e ele estava preocupado com a igreja, com o caminho que ela estava tomando. Então eu quero ler aqui, eu mudei completamente depois da palavra do pastor Gisel. Eu tinha projetado uma outra coisa aqui, mas veio aqui isso agora para mim. E eu quero ler com os amados irmãos. Vou ver se eu encontro aqui. Creio que é 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Diz assim, Paulo diz assim: quisera eu me suportasses um pouco, mas na minha loucura. Suportai-me, pois, porque tenho zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um esposo, ao marido que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido as vossas mentes e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Paulo, de como esse homem, ele era antes de ter conhecido a Jesus Cristo. Ele era um homem zeloso e ele estava pensando que estava fazendo uma grande obra para Deus. Mas o que Saulo estava fazendo? Ele estava perseguindo o povo de Deus. E todos nós conhecemos a história de como ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, no qual ele teve que cair ali quando aquela voz disse que ele estava perseguindo a igreja, os filhos de Deus. Então Saulo pensava que estava fazendo uma grande obra, mas ele estava perseguindo o povo de Deus. Mas ele teve aquela conversão e ele passou de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E aqui em 2 Coríntios, ele estava fazendo essas afirmações que ele queria que as pessoas suportassem ele um pouquinho mais, porque ele estava zeloso, mas ele estava também temeroso de que, assim como a serpente enganou a Eva, também a igreja que ele tinha preparado fosse de alguma sorte enganado. E é isso que nós estamos vendo, meus preciosos irmãos, nesses dias. A igreja está sendo enganada com entretenimento, pastor Gisel. Muitas pessoas estão indo à igreja para ter um momento de entretenimento, momento de lazer,
ouvir piadas, essas coisas, ouvir um sermãozinho todo bem polido. Não é dessa maneira, meus irmãos. Nós não estamos aqui para ser diferente, mas a palavra de Deus nos faz diferente. A igreja, ela precisa ouvir algo que traga substância para ela poder resistir nos dias maus. Olha os dias quais nós estamos vivendo. Nós temos visto que muitas pessoas têm fraquejado porque elas frequentaram a igreja durante muito tempo, mas não tiveram substância para suportar essa pequena tribulação a qual nós estamos passando. E hoje estão frias, estão sem vontade de ir à igreja, porque o alimento qual elas receberam foi um alimento fraco, foi um alimento híbrido. O Senhor falou aqui há poucos instantes de uma alimentação híbrida. Assim como eles hibridaram o alimento natural, fizeram cruzamentos de semente para tornar um alimento saboroso, um alimento prazeroso para as pessoas, eles fizeram a mesma coisa com o evangelho. Só as pessoas que não têm discernimento espiritual, que não percebem no enredo qual caíram. É um alimento bastante híbrido no natural, né? O frango hoje, o qual você se alimenta, eu tô falando aqui do natural, para depois aplicar isso ao espiritual. É um frango que ele vai para abatedouro com 35, 40 dias. É uma carne macia e as pessoas gostam disso. Mas você já pensou se alimentar com o frango caipira, aquele frango criado lá no terreiro, solto ali, que vai ser abatido com quase um ano? É muito diferente. Você toca o seu dente naquele osso, é firme. Mas você compara isso com um frango de galinha de granja. Olha, só para você ter uma ideia, ele tem que ser transportado durante a noite, porque qualquer temperatura um pouquinho mais alta ele morre. Mas aquele frango de galinha caipira, aquele frango caipira, não, você pode transportar ele a qualquer hora do dia, ele está lá firme. Aleluia. O profeta de Deus para esta ele disse que ele gostaria de ver os crentes como aquele cacto do deserto, ou que chova, que faça sol, mas ele está ali firme, verdinho. Não é aquele crente que tem que ser, de vez em quando você tem que estar ali, abanando, limpando. Irmão, vamos para a igreja. Irmão, é para você estar sempre sacudindo ele. Não, você que é um crente genuíno, ou que chova, que faça sol, ou que esteja tudo bem, ou que não esteja nada bem, você está dizendo glória a Deus, aleluia. Você não está com essa história, irmão, você está vendo o que está acontecendo? Não, se você é um filho genuíno de Deus, não, você está dando glória a Deus. Essas coisas têm que acontecer para que você possa saber em quem que você está firmado. Você está firmado na igreja, ou você está firmado na rocha que é Jesus Cristo? Se você está firmado na rocha que é Jesus Cristo, você não vai cair com qualquer tempestadezinha. Mas se você estivesse simplesmente firmado em areias movediças, firmado simplesmente na igreja, aí você vai tropeçar, você vai cair, você vai se escandalizar, você vai achar que não é desse jeito. Mas se você estiver olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, você vai atravessar todas essas lutas, essas dificuldades, todas essas tempestades. Você vai sair lá do outro lado como vencedor. Aleluia. Pois é para isso que nós estamos aqui. É para te advertir, para que você não caia no enredo, no engano. Você sabe como foi que nossa mãe Eva foi enganada? Foi com um pouquinho só de mentira. Não foi com uma grande mentira, foi só um pouquinho. A serpente veio a ela com muitas verdades, mas disse um pouquinho só de mentira, e aquilo foi o suficiente para enganar Eva. Por que Paulo estava fazendo esse paralelo? Porque ele estava com zelo da igreja de Deus. Ele não quer que essa igreja também seja corrompida, se aparte da simplicidade. Olha, você tem visto que a igreja tem se apartado da simplicidade. Quase não se ouve mais hinos de adoração. São hinos para vender CDs, vender DVDs. Todas essas coisas que nós estamos vendo é para promover artistas, para promover cantores famosos, para tornar as pessoas famosas. Não é mais como era antes, que eram verdadeiros adoradores, pastor Gisel. As pessoas não vendiam, não estavam fazendo músicas pensando no retorno financeiro, não. Era com o intuito de adorar o verdadeiro Deus. Mas hoje não.
É tudo dessa maneira, se apartaram da simplicidade. Paulo estava nos advertindo para nós não nos apartarmos da simplicidade. O evangelho de Cristo é simples, não precisa mãos com luvas para pregar o evangelho. Não, é na simplicidade. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É isso que nós estamos aqui nessa tarde te dizendo. Nós vamos ouvir mais um belo hino. Em seguida o pastor Gisel estará orando por você e dando o nosso endereço na rede social. Deus te abençoe. Possamos este belo hino para o Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Orar em favor dos nossos preciosos ouvintes, encerrando esta programação e na confiança que no próximo domingo nós estaremos aqui novamente neste mesmo horário. Vamos agradecer o Senhor. Pai Celestial, nós apresentamos todos os nossos ouvintes. Senhor, Tu conheces a cada um a necessidade, nossos amados irmãos, aqueles que estão passando por lutas, que estão enfermos. Te apresentamos aquela criança ali no leito daquela UTI, Senhor, daquele hospital. O Senhor possa dar saúde e restaurar. E assim, Senhor, todos que necessitam de cura, abençoa, Senhor, este dia para nós. Nós agradecemos por mais essa oportunidade. No Teu santo nome nós te pedimos. Amém, Senhor. Que Deus vos abençoe, meus preciosos ouvintes.
E no próximo domingo, nós estaremos aqui neste mesmo horário, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.